Por que tantos e tantos anticristo? Eu tenho a certeza que você no mínimo já ouviu falar 5 pessoas que poderiam ou que seriam o anticristo. E muitas vezes são profetas que lhe trouxeram esta revelação. Mas a pergunta que vem dali é: são todas estas revelações falsas? E a resposta é não. Por quê? A Bíblia deixa bem claro que o espírito anticristo já existe. E isto é verdade, não se discute. E nisso há uma conclusão que advém, é que qualquer corpo poderia ser o anticristo, porque de facto o espírito já existe e basta ter um corpo para de facto se manifestar. Todos esses poderiam ser o anticristo, mas também poderiam não ser de facto o anticristo. Então, por que eu disse que todas as revelações são falsas? Aqui vou lhe contar um segredo espiritual. Nem toda a revelação sobre o futuro se configura de facto numa profecia. E nem sempre a culpa é do profeta, ou seja, muitas vezes é apenas o profeta que não tem entendimento. Mas vou lhe explicar aqui o básico para você conseguir entender o básico, né? Bem, vou lhe contar algum detalhe. Há cerca de 4, 5 ou até mais anos, em quase todas as noites, eu tive sonhos premonitórios. E nada de mal que me acontecia, eu não tinha previsto naqueles sonhos. E muitas das vezes, quando eu ia caminhando, percebia de que este caminho me daria a um lugar perigoso, então automaticamente mudava o caminho e da maneira que eu vi no sonho que devia acontecer alguma coisa, não é que acontece. Isso faz com que a profecia daquilo que eu vi seja verdadeiro ou não. No mundo espiritual, o futuro e o presente e até o passado se confundem, mas este futuro não é bem o futuro propriamente dito, é um futuro hipotético. Um dos filmes que pode explicar um pouco isso é o filme dos Vingadores, em que aparece o Doutor Estranho, em que ele vê milhares de possibilidades do futuro. Assim também é no mundo espiritual. Consoante o caminho das coisas, o mundo espiritual prevê um futuro, ou seja, dá possibilidade de futuros. Para lhe dizer de que no mundo espiritual é como um computador em que relaciona vários dados para prever o que pode ou não acontecer. E então o mundo espiritual dá possibilidades de futuros. E muitas vezes aqueles que são considerados xamãs, evidentes e alguns até profetas, têm a capacidade de acessar o mundo espiritual e ver estas possibilidades de que o mundo espiritual dá como futuro, mas que de facto existem dados de que podem não ter sido analisados e que quando virem a ser inclusos farão com que o futuro que tinha sido previsto não aconteça. Assim como num computador que, se configurássemos um software para dar a resposta de quem é o anticristo, provavelmente ele ia dar a hipótese, ia dar que não, o X tem 8% de chance de ser o anticristo, o X tem 9%, o X tem 50%, o X tem 90%, mas que se aumentarmos outros dados neste computador, com certeza essas porcentagens hão de mudar. Muitos dos cristãos, da mesma maneira, ignoram os fatos da astrologia. Não está a dizer que você, como cristão, deve se dedicar a estudar astrologia. Muito pelo contrário. Mas o que tem contrastado algumas vezes é que algumas vezes os astrólogos preveem coisas que de facto acontecem. É porque esses acontecimentos astrológicos e tudo mais também têm influência no mundo espiritual. E como eu disse em algum vídeo,
o mundo espiritual é como se fosse feito de energia. E qualquer energia que venha incidir há de trazer alguma mudança, há de trazer alguma transformação. E aquilo que acontece no mundo espiritual também se concebe no mundo físico, pois nós somos espirituais. Assim, não é estranho para mim, sendo cristão, que um xamã acerte um ou outro dado do futuro. Não é estranho para mim que um vidente acerte um ou outro dado do futuro, porque aqui já expliquei como isso acontece. Voltando sobre a razão de haverem tantos, mas tantos anticristo, em um deles eu mesmo falei em algum desses vídeos, com base naquilo que eu pude ver no mundo espiritual, é que claramente existem muitos supostos profetas que mentem, falam coisas que nunca viram, nem ouviram, nem sequer o próprio sonho tiveram, e alguns até tiveram, mas não são nem, de alguma maneira profetas, nem têm habilidades para acessar o mundo espiritual, não têm práticas para ver nada no mundo espiritual. Mas também eu tenho a certeza de que muitos falam a verdade, pelo menos naquilo quanto eles viram. Mas uma coisa é certa: diabo, as trevas, a qualquer momento, se assim conceberem, podem mudar o anticristo. Se eles já sabem que não, o anticristo, por exemplo, é Gerard Kushner, por um motivo ou por outro, eles podem acordar da noite para o dia e dizer que não será mais. E não há nada que pode impedir essa decisão deles de mudarem esta decisão no caso, né? Eles podem alterar quantas vezes a pessoa, se eles perceberem que em algum momento esta pessoa não configura as características que eles querem para o possível ou tal anticristo. Então vale dizer de que muitos dos profetas de fato viram alguém que seria o anticristo. E eu quero lhe dizer que esta pessoa tem possibilidades de fato ser o anticristo, mas que também é só uma das possibilidades, pois com certeza ele viu no mundo espiritual alguma coisa sobre isso. Mas também há um detalhe importante: existem profecias de que Deus revela, e esta está muito além do que alguém pode acessar no mundo espiritual. Quando Deus revela, não há questionabilidade, não há como não se cumprir, exceto se Deus também deu uma profecia condicionada, como é o caso do que aconteceu em Nínive. Então, há várias possibilidades de anticristos que nós temos visto aqui na internet, alguns porque são pessoas que só queriam aparecer, e outros porque são pessoas de fato viram alguma coisa no mundo espiritual e trouxeram esta revelação. Há possibilidade de que pelo menos um ouviu de fato de Deus, então provavelmente este que ouviu de Deus será a resposta de quem é o anticristo. Então, até o próximo vídeo.